porque cuando se toma ayahuasca, la persona va hacia ese lugar interdimensional y se encuentra con estas entidades en un encuentro positivo. Pero estos seres que se encuentran, los ayahuasqueros, los humanos que toman ayahuasca, son espacios interdimensionales. El Grey es el que viene a hacer la abducción, es el que viene a hacer el trabajo sucio de abducir a las personas en el 3D. Y creo que no se ven los Grey porque ellos trabajan en el plano de la 3D. Y cuando uno toma ayahuasca, la experiencia es interdimensional. Olá, amigos, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para a nossa live semanal. Hoje o assunto é para lá de interessante, né? Estaremos com o Pablo Cano, ele estará apresentando para a gente suas considerações a respeito do assunto. E antes de iniciarmos a live, quero convidar vocês para participarem com a gente da nossa comunidade de membros aqui no canal e que também nos ajudem a compartilhar, a multiplicar o trabalho que nós fazemos aqui, além de estar conosco, né, todas as semanas, poder também nos ajudar a multiplicar esse movimento que a gente faz aqui, todo mundo junto, tá bom? Então sejam todos bem-vindos e vou trazer agora no palco aqui a doutora Gilda Moura, que é a nossa mestra aqui dentro do trabalho que nós fazemos no IGM. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu vou ajudar hoje, se houver dificuldade com o espanhol do Pablo. Acho que o assunto é bastante interessante. Pablo é investigador de ufologia e vai abordar uma área da abdução que não se fala muito. Então, acho que é bom que todos estejam atentos, que a gente vai aprender com o Pablo muita coisa hoje. Tá? Vamos embora. Nossa amiga Felipa. Olá, boa noite. Vamos ver então os mistérios desta molécula, como é que ela funciona em cada ser humano. Nosso amigo João Batista. Boa noite a todos e a todas. E hoje nós vamos melhorar o nosso conhecimento com o tema A Molécula do Espírito e os Aliens, com a contribuição do Sr. Pablo. Isso aí, nossa amiga Valéria. Boa noite, né? Hoje também é uma noite muito especial, uma noite que, para mim, o tema é muito agradável. Acredito que vocês também têm bastante curiosidade a respeito desse tema. Eu já preparei a minha molécula aqui, já estou com ela aqui, para brindar o convidado, que é Pablo, que estará aqui com a gente, né, falando sobre isso, sobre essa molécula, sobre o DMT, dimetiltriptamina, e juntamente com a questão dos alienígenas, dos contatos, das abduções. Pablo é um investigador na Argentina, muito assíduo, ele é um investigador de campo, ele investiga mutilações de gado, OVNIs, encontros do 3º grau. Hoje investiga o fenômeno das abduções alienígenas e o interesse que os seres humanos, que os seres não humanos têm pela energia da alma. Pablo, obrigada mais uma vez pelo convite aqui da família IGM, Instituto da doutora Gilda Moura. Seja muito bem-vindo. Obrigado por invitarme. Es un honor para mí estar aquí, especialmente sabiendo que está Gilda, que la queremos mucho de acá, de Argentina, y ustedes también, así que va a ser un programa interesante. Obrigado, gracias por invitarme. Salute. Salute. Mucho.
Muito bem, Pablo, pode Bueno, hablar? ok. Bueno, voy a hablar un poquito lento y despacio para que se entienda. Hoy lo que vamos a ver va a ser algo muy interesante. A mí me ha impactado mucho, profundamente, porque creo y considero que la DMT, la dimetiltriptamina, de alguna manera está vinculada con los seres no humanos o quizás con las abducciones. ¿Y por qué digo esto? Porque hace muchos años atrás hubo un doctor, está vivo, doctor psiquiatra, llamado Rick Strassman, que en los años 90 estaba experimentando con lo que es la dimetiltriptamina. Quería experimentar para saber cómo funcionaban los cerebros de los seres humanos. ¿Sí? Pero primero vamos a ver qué es la triptamina, qué es el DMT. El DMT es justamente de la familia de las aminas, es un alcaloide que es abundante en los seres humanos y en los animales, y que esta amina, de triptamina, tiene la capacidad de tener un efecto psicodélico, alucinógeno. Por favor, Pablo, seu ¿Sí? som, por favor, seu som está cortando. Bueno, ¿qué es la DMT? Es un alcaloide, es una enzima que tenemos todos los seres humanos, incluyendo las plantas y los animales, pero a nosotros, cuando se lo toma vía bucal, nos produce un alucinógeno, como una especie de entrar a otras realidades, ¿sí? Entonces ahí juega el factor importante, lo que es la ayahuasca, que contiene dimetiltriptamina, y de hecho los nativos utilizan otro tipo de planta, que es la chacruna, que la chacruna es un inhibidor del IMAO, del monoaminoxidasa, que el monoaminoxidasa degrada las enzimas de la serotonina, la dopamina y otras sustancias más, que hacen que si el DMT se inhala en forma pura, automáticamente el IMAO lo degrada. Entonces la chacruna es un inhibidor del IMAO, o sea que inhibidor de un inhibidor, para que el DMT tenga mucho efecto en el cuerpo humano. El DMT, como se lo conoce como ayahuasca, o el peyote, el San Pedro, tiene esta sustancia que genera en los indígenas, en los antiguos ancestros, un alucinógeno, o se comunicaban con sus ancestros. Entonces, Rick Strassman quería experimentar con esta sustancia, pero vía inyectable, no inhalar por la boca. Tuvo que esperar 5 años para que la FDA de los Estados Unidos le den una aprobación, porque está tratando con sustancias psicodélicas y no es tan fácil. Tuvo que esperar 5 años. Entonces él, cuando se aprobó y el FDA le dio el ok, porque él estaba experimentando en los Estados Unidos, hizo un experimento con 60 pacientes, o 60 voluntarios, serían voluntarios, durante 5 años, con más de 400 dosis inyectables de DMT. O sea, directamente en vía endovenosa, los voluntarios tenían la experiencia. Entonces, lo que hizo Strassman, convocó a estos voluntarios, le empezó a dar inyecciones vía endovenosa para saber qué es lo que experimentaban, qué es lo que estaba pasando. A través de todas las experiencias, buscaron la dosis necesaria y justa para que sea un efecto fuerte, por lo menos duradero, por media hora. Entonces hizo el experimento con sus voluntarios,
terminó el experimento y luego le pidió a sus voluntarios que expliquen qué experiencias tuvieron con esta DMT, con el dimetiltriptamina, qué es lo que habían visto. Y acá, para su sorpresa, el 60% de las experiencias de sus voluntarios fueron abducciones, lugares tecnológicos, camillas de hospitales, insectoides, reptiloides, humanoides, mantoides, casos de bichos o insectos que se ponían en la cara y le extraían la energía. Doy ejemplos muy reducidos, ¿no? Porque es muy largo el libro de la molécula del espíritu. Entonces, Rick Strassman se queda helado, porque él no se imaginaba nunca que iban a tener esas experiencias de encuentros con seres no humanos y de abducciones. Y quedó totalmente, digamos, emocionado. Inclusive en el libro él dice que en su puño y letra que escribe queda totalmente espantado, diría yo, de las alucinaciones de estas experiencias. Entonces él empieza a consultar bibliografía, empieza a estudiar la similitud de sus colaboradores, sus voluntarios, y se encuentra con el fascinante estudio y el libro de Adaption de John Mack, el amigo de Gilda. Cuando Rick Strassman lee todo el historial de ese libro de Adaption, encuentra en sus pacientes de John Mack exactamente lo mismo. Es decir, los abducidos que relatan en estado de vigilia las experiencias de abducciones e inclusive por hipnosis, y las experiencias de Rick Strassman a través de la toma de inyección endovenosa del DMT. Comparan ambos estudios y se da cuenta que si los ensolapa, los pone a uno solo y quita la palabra DMT, es exactamente lo mismo. Y acá empieza el problema. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? ¿El DMT es una llave, es una puerta que nos vincula con estos seres no humanos, con una comunicación interespecie? Otra pregunta que también a mí me ha pasado: la abducción, aparte de ser física, porque deja huellas, hay marcas, hay análisis, de hecho los papers de Gilda también lo confirman, es física, pero también es psíquica. ¿Pasa en la mente humana? ¿Cuál es la conexión con el DMT? Entonces, ahí está la pregunta. En las abducciones normales, la que ha experimentado y ha investigado Gilda, las que ha investigado Carla Turner, el alienígena, el ser humano, la entidad no humana, cuando genera la abducción, ¿podría utilizar el DMT como parte de la instigación de interespecies? Esa fue una de las grandes preguntas. ¿Por qué vinculo o se vincula la dimetiltriptamina con las experiencias alienígenas? Entonces yo digo, bueno, vamos a seguir experimentando. Entonces acá les voy a mostrar un paper científico que se hizo en una encuesta. La voy a explicar. Como yo quedé totalmente alucinado con este trabajo de Rick Strassman de hace 35 años atrás, empecé a buscar bibliografía sobre pesquisas, papers científicos que hablan si las personas que tomaron DMT también veían lo mismo. Y acá viene mi tremenda sorpresa. Yo extraje solamente 2 papers, 2 pesquisas, porque hay tanta bibliografía que más o menos puse esto porque da con el ejemplo. Le voy a explicar.
Esto es una encuesta que dice así: encuesta de encuentro con entidades, experiencias ocasionadas por la dimetiltriptamina inhalada, fenomenología, interpretación de efectos duraderos. El responsable es el neurocientífico Alan Davis. ¿Qué hicieron? Ellos hicieron una encuesta muy seria a través de lo que significa un paper, en donde eligieron personas, empezaron con un monto de 10.000 personas, fueron descartando y quedaron aproximadamente 2.700 personas en el cual tuvieron experiencias con ayahuasca en forma oral, ¿no? Como es la ayahuasca, cómo se toma. Y a partir de ahí ellos hicieron una encuesta, ¿no? Entonces ellos lo que han encontrado, por ejemplo, en los resultados finales, es que gran parte de esa experiencia, de una encuesta seria, es que el 60% de todas las experiencias de los 2.700 personas, el 60% vieron seres. El 39% vieron aliens. Y sucesivamente otro tipo de figuras como demonios en un 5%, el diablo en un 2%, payasos y espíritus en un 6%, ángeles en un 16%. Y yo me quedo asombrado, digo, todo entidades. Entonces acá lo que dice que estas entidades que tuvieron experiencias cuando tomaron ayahuasca son entidades autómatas, independientes, totalmente no inherentes al cerebro humano, y que fue una realidad más amplia que la realidad. Esto está volcado en un paper científico. En este paper dice algo que yo no había prestado atención al principio, pero dice básicamente que la mayoría de las experiencias de las personas que han tenido ayahuasca se ha visto muy poco la especie de la entidad humana llamado alien gris, el de cabeza en forma de lamparita, el famoso gris con los ojos rasgados. Se ven muy poco, pero no había prestado atención a eso. Aquí hablamos Grey, no Grey, gris. claro. Grey. En las experiencias de toma de ayahuasca se veían poco o nada Grey. Me había llamado la atención, pero no entendía por qué. Entonces sigo buscando en otro paper científico. Este paper científico que se hizo en el 2022, bastante nuevo, dice fenomenología y contenido de la experiencia de inhalación de la dimetiltriptamina. O sea, otro paper que habla de las experiencias de las personas que tomaron ayahuasca. Acá dice en el resumen que en un porcentaje de un 37% hubo un zumbido auditivo. Toma ayahuasca. Es muy parecido a las adopciones, el zumbido del oído. Dice así: se han reportado encuentros con entidades en el 45%. Estamos hablando de otra pesquisa. Y acá dice 9,2%, incluyendo seres reptilianos e insectoides. Y yo me quedo al lado, digo, ¿pero cómo? Son los bichos, es el zoológico de los abducidos. Y aparece en otro paper científico hablando de eso. Y después, en otro paper, buscándolo a través de muchos papers, es experiencias psicodélicas anómalas en la intersección neuroquímica de lo humanístico y lo parapsicólogo. ¿Sí? Bueno, más de lo mismo, hablan de las experiencias con estas entidades, pero dice una cosa que me llamó la atención. En un momento, leyendo, ellos citan un libro que lo hizo el señor Garús del 2020, y dice esto: señala que
a pesar de las similitudes, la DMT y las experiencias de abducción extraterrestre, carecen de puntos en común específico, como la ausencia con la DMT de Greys, seres grises, los supuestos extraterrestres Greys pequeños. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un libro aparece la situación de que cuando toman ayahuasca, el alien Grey aparece o no aparece muy poco. Y en el otro paper científico, en otra pesquisa de encuesta a los que toman ayahuasca, dice lo mismo. ¿Por qué no se ve o se ve muy poco el gris, el Grey, en las tomas de ayahuasca, pero sí se ve mucho en las abducciones? Y yo creo que la hipótesis tiene que ver con lo interdimensional, porque cuando se toma ayahuasca, la persona va hacia ese lugar interdimensional y se encuentra con estas entidades en un encuentro positivo. Pero estos seres que se encuentran los ayahuasqueros, los humanos que toman ayahuasca, son espacios interdimensionales. El Grey es el que viene a hacer la abducción, es el que viene a hacer el trabajo sucio de abducir a las personas en el 3D. Y creo que no se ven los Grey porque ellos trabajan en el plano de la 3D. Y cuando uno toma ayahuasca, la experiencia es interdimensional. Primer punto. Y segundo, la pregunta es, ¿por qué ayahuasca y abducidos, los que toman ayahuasca y los que son abducidos, estudiados por trabajos increíbles como el de John Mack, el de Gilda Moura, el de Bud Hopkins, hablan básicamente lo mismo? Entonces vuelvo a preguntar, ¿la ayahuasca, el dimetiltriptamina, tiene una vinculación con el DMT? Cuando nosotros tuvimos mucho tiempo con mi amigo, el licenciado Gustavo Cía, hablamos mucho de esto. Y él siempre me decía, tenemos que llamar, tenemos que hablar con Gilda, porque Gilda tiene una pesquisa muy importante sobre la topografía de los cerebros de los abducidos, que están alteradas sus frecuencias en cuando ellos recuerdan la experiencia de abducción. Por suerte tuvimos el orgullo y el honor de estar con Gilda. Y yo le hice una pregunta a Gilda. Yo le había preguntado a ella con respecto a los hertz de 40 ciclos o 40 hercios que tienen los que toman ayahuasca y los que dicen ser abducidos, pero la diferencia es la región del cerebro. Es decir, las experiencias con ayahuasca, esos niveles de 40 Hz se producen en el nivel occipital, que tiene que ver con el campo de la visión. Y yo le pregunté a Gilda, ¿por qué los abducidos, cuando recuerda estos estados de abducción, estos hercios, estos 40 hercios se prenden y se detectan en lo que es prefrontal y frontal? Y me dijo que no lo sabe. Y me quedó la duda, porque yo estaba en el fondo creyendo que el DMT podría haber estamos hablando hipótesis, ¿no? Por supuesto. Tendría que ver la conexión con interespecies. Entonces yo acá hice una investigación, y acá Gilda me podría dar una opinión, donde qué pasa en el frontal y prefrontal cuando se genera un trauma. ¿Por qué digo trauma? Porque las experiencias de ayahuasca, los humanos tienen contactos positivos. En cambio, las abducciones, en principio, la abducción es un secuestro, es un rapto del ser humano, donde se genera un trauma, pero con el tiempo, el shock ontológico es positivo, de hecho, lo puede confirmar Gilda. Pero en principio generan un trauma. Yo digo, hipótesis, si generan un trauma, ¿en qué parte del cerebro podría estar estacionado esto? Entonces acá dice, por ejemplo,
El trauma puede estar, por ejemplo, si se produce en una corteza prefrontal, la corteza prefrontal, que está acá, regula las emociones, toma de decisiones, control del comportamiento humano. Corteza cingulada anterior involucra la regulación emocional y la detección de conflictos. Entonces, la corteza prefrontal y frontal, acá lo que dice justamente es regulación de la emoción, la toma de decisiones, control del comportamiento, ayuda a controlar los impulsos y a regular el comportamiento. Memoria de trabajo, está involucrada en la memoria del trabajo la capacidad de mantenerse con información en la mente. Corteza frontal, funciones ejecutivas, control del motor, control del lenguaje. Corteza frontal también involucra la producción del lenguaje, especialmente la corteza de la broca. Entonces, es muy importante, si yo sería un ser no humano y buscaría instalar a través de un trauma a un ser humano para controlarlo en principio, yo creo que el frontal y el prefrontal sería ideal porque en estas regiones hay mucho control del comportamiento humano, de las decisiones, de la motorización. Entonces acá sería una pregunta, ¿podría pasar que en esta región del cerebro está hecha como un trauma inducido a propósito para generar un control en principio en las abducciones? Es una gran pregunta. Entonces, justamente esta inquietud que yo tengo es justamente derivado a las investigaciones de Gilda, donde ella detecta estos hertz en la corteza frontal y prefrontal. Entonces yo creo, como hipótesis, que el DMT en alguna manera, y no sé cómo, está vinculada con esta aparición de entidades no humanas, tanto en la toma de ayahuasca como en las abducciones de John Mack, porque la casuística es casi exactamente lo mismo. Los bichos que se ven son exactamente lo mismo. A diferencia que en la ayahuasca es un encuentro positivo y las abducciones, en principio, son traumáticas. Esse é o ponto. Eu tenho um monte de pergunta para você, tá? Dentro da minha experiência, eu tenho uma visão completamente diferente de muita coisa que você colocou. Acho a tua pesquisa super válida. Quero te dar parabéns, porque você foi buscar todos os papers que você conseguiu para colocar suas perguntas. Acho elas super válidas, mas eu vou colocar na minha experiência o que não só com os abduzidos, com regressão, como também com a ayahuasca, tá? Em primeiro lugar, antes do livro A Molécula do Espírito e saber que o DMT, as pessoas viam tudo isso, quando eu apresentei pela primeira vez o resultado das minhas pesquisas num congresso de transpessoal lá em Manaus, tá? Era um congresso do Dr. Grof, do Stanislav Grof, da ITA, dos Estados Unidos. Por isso o irmão dele estava lá, que continuava trabalhando com LSD no Canadá. E nós conversamos muito sobre isso, sobre o que as pessoas viam no experimento dele com LSD e o que acontecia com que as pessoas viam seres, naves, coisas desse tipo, e por que disso, tá? Em segundo lugar, antes disso, tá, teve a experiência do Kissinger no Canadá, com capacete de Deus, não sei se você conhece, e que as pessoas também, ao colocar o capacete, começavam a ver os seres, e ouvir apito, ouvir os sons, ver os seres, espíritos, tudo
dentro do quarto onde estavam, tá? No primeiro momento, para mim, uma coisa ficou muito clara, tá? Essas pessoas não necessariamente estariam vendo aquelas coisas naquele momento, mas poderiam estar recordando coisas das memórias. O estímulo do DMT, o estímulo daquela frequência no cérebro, o estímulo do LSD, tá? Abria caminho para recordar memórias que já podiam existir ali, não necessariamente as pessoas estarem vendo aquelas coisas naquele momento. Poderiam estar recordando coisas já gravadas nas memórias, tá? Isso é a minha primeira dúvida que eu tinha desde esse primeiro trabalho lá do Canadá. Depois com LSD e agora você com toda essa outra coisa que você percebeu. Segundo lugar, a abdução, segundo John Mack e eu, ela é gravada numa memória, numa frequência diferente das outras memórias. Então, de repente, é por isso que tomo o LSD, eu tomo a ayahuasca, e não vai chegar a uma abdução, porque não vai chegar naquela frequência onde está gravada a memória da abdução, que é diferente. Tá? Segundo lugar, nas minhas primeiras regressões no Brasil, com os abduzidos, ninguém via Grey. O Grey veio muito depois, tá? E já eram abduções. As pessoas já eram levadas, as pessoas já passavam por trauma, já passavam por exames, e não tinha Grey ainda. Haviam outros tipos de seres, mas não havia Greys. E geralmente esses seres dos 3 dedos, que está muito ligado aos reptilianos, acontecia com pessoas perto de cavernas, geralmente, quando tinha esse tipo de memória, tá? Então, toda essa tua pesquisa eu acho extremamente importante, mas eu vejo como 2 coisas completamente diferentes. Eu atendo muita gente que toma ayahuasca, tá? E toma ayahuasca constantemente, eu tomo esporádico, tá? E não é aí que eles veem nada de abdução, tá? Geralmente eles veem outras coisas. E na minha própria experiência com a ayahuasca, quando eu tomei, a minha sensação é que você abre, talvez para outra dimensão, como você colocou, porque você viaja no seu psicoastral. Você acede memórias que estão ali já no seu psicoastral, que você está precisando naquele momento. É como eu vejo a ayahuasca. Sobre isso, até a Govina depois pode dar alguma parte da experiência dela de muito tempo na ayahuasca com relação a isso. Agora, acho que tudo que você abriu é extremamente importante para a pesquisa. Para se aprofundar a pesquisa, tá? Eu acho que é importante se saber tudo isso, tá? Acho que são caminhos que nós devemos verificar, não só nessas pesquisas que você viu, mas com outras pessoas que tenham desenvolvido trabalhos nesse sentido. E até como você colocou, a abdução aumenta aqui, a ayahuasca é no hospital, que é onde vem, de um modo geral, essa memória visual, né, que tem muito comum que é a chamada miração, para quem toma ayahuasca, chama-se miração, quando começa essa viagem, essa visão, tá? Então, eu acho que são campos que a gente tem que aprofundar, e principalmente uma pergunta sua que é muito importante. A gente, tanto John Mack como eu, nós nos acostumamos a tratar o trauma, liberar as pessoas do trauma. E à medida que as pessoas se liberavam do trauma, elas se tornavam uns contatados, passavam a se comunicar com os seres, receber downloads, receber mensagens, igual qualquer contactado, sem mais trauma nenhum, tá? Mas nunca se aprofundou, que é uma coisa que o Gustavo está fazendo, que eu acho extremamente importante. Eu gostaria até da gente cruzar depois saberes e dados sobre isso, tá? No papel do trauma, não só o trauma como indutor de separar personalidades, tá? E poder ser usado uma segunda personalidade sem a primeira saber do que está acontecendo. É isso que o trauma faz, é dissociar, né? Por que a abdução leva a um trauma e se esse trauma faz esse tipo de dissociação ou não, tá? Eu acho extremamente importante. Eu não sei agora se a Govinda e a Valéria, ou mais alguém, quer dizer mais alguma coisa. Sí,
yo estoy de acuerdo. En principio, en las experiencias de toma ayahuasca, en el libro de Ige Strassman, la DMT era vía endovenosa, Sim. no vía oral. Podría pasar que esa inyección directamente, la experiencia de encuentros con seres no humanos sea diferente. Pero, en el libro de Rick Strassman no solamente habla de entidades, habla de abducciones. Y la interacción que tiene la persona. Mas sem grey. Sem grey. Poucos. E a abdução, uma das coisas mais vistas na abdução são os olhos negros do Grey aqui. Sim. É o que mais se encontra na abdução física verdadeira, não na abdução no astral ou alguma outra coisa, mas a física, o padrão físico da abdução, que tem um princípio, um meio, o fim. A maioria das pessoas vê os olhos negros aqui em cima do Grey. Claro, claro. ¿Qué pasa? En el libro de Rick Strassman habla de que estas tomas que se hicieron a través de 5 años, en los 60 voluntarios, había una interacción entre los seres no humanos y las entidades. Interesante. ¿Qué tipo de interacción? Presente y de memoria. Ejemplo, sería muy bueno que lo pudieran leer, porque la verdad que el libro de Rick Strassman es muy largo. Pero hay 2 capítulos que son muy, muy interesantes. Tras el velo 1, que habla del tema de las experiencias de ayahuasca. Tras el velo 2, que habla de experiencias cercanas a la muerte. En las experiencias de ayahuasca, los voluntarios tenían una interacción con estas entidades. Inclusive algunas dicen, ¿otra vez viniste acá? Te estaba esperando. Y cuando era otra toma de dosis, volvían a encontrarse con estas entidades y hablaban. Entonces es como que sería un recuerdo, sería raro que sea un recuerdo, porque había una interacción directa. En cambio, en las abducciones de John Mack, era un recuerdo vívido lo que estaba pasando. Sí. No había interacción entre los alienígenas. Acá en la toma de ayahuasca sí, pero muchos tampoco tuvieron experiencia. Hay gente que no vio nada. Hay personas que vieron payasos, formas geométricas, ojos, muchos ojos. Entonces, no es que todo el mundo que tomó ayahuasca vio entidades no humanas. Un cierto reducido de personas, en el caso de Rick Strassman, habla de un 55%. Por eso, quando eu empecé a investigar... Só dar uma parte. Quando a gente faz a regressão de abdução, tá? Pode haver essa interação com os seres. Tá? Normalmente, nós não deixamos ou não fazemos, mas ela pode existir. Quando eu regrido um abduzido, tá? Eu geralmente, quando ele vê o ser ou vê os seres, principalmente agora então, que não tem mais trauma, que eles interagem melhor com os seres, tá? Há uma interação na regressão com os seres, tá? Os seres conversam, os seres mostram coisas, tá? E se eu deixar, eles se apresentam no lugar também, e a pessoa inclusive canaliza. É que normalmente a gente não deixa ver isso, a gente só deixa vir a memória, sem esse tipo de interferência. Mas pode acontecer, como ele diz que acontece com o DMT, é isso. Claro, por eso está la duda. Esta es la duda que tenemos. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanta similitud? ¿Será un recuerdo? ¿O el DMT estaría interactuando con todo esto? Esta es la gran duda, Gilda. Yo no lo puedo responder, por eso es importante que estés aquí. Pero es notorio, si ustedes pudieran leer el libro de Adoption de John Mack, las experiencias de adopciones de sus pacientes. Da abdução, o John Mack eu conheço tudo, inclusive ele me cita no primeiro ou no segundo livro. John Mack o John Mack tem um filme, não sei se você conhece, tem um documentário chamado Taken, não, Touched,
Eu estou no documentário Sí. dele, tá? Hay dos libros. El Que é primer sobre a libro, abdução. Ele tem o primeiro, Abduction, e tem o segundo, que é Pasaporte al Cosmos. Passaporte por Cosmos. Isso. En el segundo libro, él cambia radicalmente el concepto de los seres no humanos. En el primer libro, él trabaja sobre el trauma y los trastornos que generan los secuestros alienígenas. Sim, sim. Estamos hablando de sondas en lugares que ustedes ya saben, son muy traumáticos el primer libro. O sea, los pacientes Isso aí. de John Mack generan problemas traumáticos, pero a la larga, gran parte de los abducidos tuvieron un shock ontológico positivo. Sim, sim. Porque, como decía Gilda, se ha trabajado el trauma. Ahora, en el segundo libro, John Mack tiene un cambio radical. Él habla totalmente de lo positivo y de las acciones alienígenas son sumamente positivas. Son dos libros diferentes. A diferencia que el segundo libro, ya en algún aspecto del libro, John Mack ya había fallecido y fue reescrito. Pero hay una gran diferencia entre los dos. É porque houve um encontro em Harvard em que tudo isso foi discutido e se chegou à conclusão desse resultado positivo. Sí, de hecho lo dice. Ahora, lo que decía Gilda Moura, que muy importante, que hablaba con John Mack, que cuando el abducido recordaba, esa memoria estaba metida en una frecuencia muy diferente a la memoria común. ¿Es así, Gilda? Sim, sim. Eso, ele pensava isso e eu também. Sim. Eso es muy interesante, porque de alguna manera también tiene que ver con la pesquisa de Gilda. Es muy importante eso. Sí. Entonces, uno quizás con esto no tiene la respuesta, sino que tiene muchas más preguntas. Verdade, verdade. Exacto. Eu acho que o fenômeno inteiro, Pablo, até hoje nós temos mais perguntas que respostas. Exatamente. Porque eu acho que a nossa percepção do fenômeno também vem mudando, a nossa percepção da realidade vem mudando. E aí a gente começa a ver partes dos fenômenos que a gente não percebia antes. Por eso, es la duda. ¿Qué hace la DMT? ¿Qué hace la D-triptamina? ¿Qué interacción tiene entre lo que es justamente estas experiencias de ayahuasca? Hablamos de ayahuasca, de peyote, de bufotenina, o sea, muchas sustancias psicodélicas asociadas a encuentros con entidades muy similares a las descritas en la adopción. Y esa es una de las interrogantes. Es decir, deixa agora a Govinda e a Valéria, de repente, fazer com comentário, você. Pablo. Eu conheço a ayahuasca há 20 anos e até trabalho com ela. E dentro do processo da ayahuasca, o que eu percebi? Isso que a doutora Gilda falou sobre as imagens que aparecem, as figuras geométricas, que chamam miração, né? Isso é o primeiro nível. Então, assim, existem pessoas que consagram a ayahuasca e não saem do primeiro nível. Existem pessoas que vão consagrando e elas vão, cada vez ela vai aumentando o nível de percepção e de consciência dela dentro do processo do trabalho, dentro do que ela está vivendo. E como você falou, aqueles itens, tem pessoas que vão mudando a conduta, né, do dia a dia, vai se lapidando. E essas pessoas que fazem esse movimento de transformação, a tendência delas é cada vez mais acessarem a consciência expandir nesse processo. Dentro do trabalho da ayahuasca, a pessoa pode interagir desde figuras conhecidas como elementais, mestres, anjos, extraterrestres. Exatamente. Isso depende muito da pessoa, da egrégora, do momento. Então, assim, no meu olhar, de quem tem muita experiência de vivência com a ayahuasca, mas não teórica, teorizar isso é muito complicado, porque quando a pessoa está de fora, por mais que ela queira fazer uma leitura,
o que você vivencia na ayahuasca, você não tem vocabulário para passar isso. Então, por exemplo, se eu participar de uma pesquisa e uma pessoa vier me perguntar o que eu vivenciei, em algum nível eu tenho vocabulário, mas tem um nível que já não tem mais. Tem nível que com a maior consciência que a gente não tem nem como explicar o que aconteceu ali. Porque ela é muito sensorial. Você tem um momento que você perde até a sua conexão com a sua personalidade, com o seu cognitivo. Então, o que acontece nesse momento? Para você trazer isso para o mundo 3D, então você fica com referências, como quando a gente sonha. Então você sonhou que você estava numa ponta, a ponta quebrou, você caiu, depois você subiu, depois você estava no avião, você estava voando, entende? Porque o nosso cognitivo não consegue acompanhar o processo. E com a ayahuasca acontece muito isso. Então, às vezes, a pessoa que está fazendo esse tipo de relatório, ela tem que também vivenciar para ela entender o que está acontecendo. Às vezes, eu acredito que as pessoas não se envolvem o suficiente a ponto de conseguir fazer essa transição, entende? E o pesquisador tomou ayahuasca? A pergunta é essa. Ou ele tomou o DMT? Exatamente. Porque assim, se a pessoa não fez, se ela não participou, ela não consegue entender a diferença de transição de imagens e sensações para esse plano. Então, por exemplo, eu cheguei até a doutora Gilda porque eu trabalhava com ayahuasca já há 15 anos e numa consagração, um extraterrestre se apresentou para mim, falou que eu tinha um chip, tem todo um contexto que eu vivenciei fora da minha realidade, porque eu só trabalhava com ayahuasca na linha espiritual, então completamente fora da minha realidade. Quando eu voltei, eu tive que procurar uma pessoa que entendesse sobre o assunto de abdução extraterrestre, dessas consciências, que entendesse sobre isso, para eu conseguir compreender o que eu vivi. Então, isso me trouxe até a doutora Gilda, entendeu? Que aí eu sabia que ela entendia sobre isso, então aí, com as aulas dela, os cursos e tal, eu consegui entender o meu processo. Mas mesmo assim, eu não consigo verbalizar 100% do que eu vivenciei. Eu no consigo, porque é muito fora do nosso contexto de tercera dimensão. ¿Entende? Entiendo perfectamente. Bueno, las experiencias cercanas a la muerte, ahí me puede ayudar Gilda, hay muchos estudios que hablan de que cuando la persona muere, la hipófisis creo que es, larga muchos estados de DMT. O sea, muere el cerebro y hay una eyección de DMT. Aún así, los nacidos, los recién nacidos, también tienen mucha cantidad de DMT. Y los que tienen experiencias cercanas a la muerte, cuando vuelven, tienen una profunda transformación espiritual. Sí. En esa experiencia también pasa lo mismo. Hay una transformación espiritual increíble. Me permita, Pablo? Agora Sim. fala. Dentro da neurociência, né? Quando você injeta DMT, vai para a corrente sanguínea, você sabe, eu estou abrindo para quem está assistindo a live, vai para a corrente sanguínea e vai direto para a barreira cerebral e passa. Quando você toma, tem que passar por todo o aparelho digestório. Então, é um outro efeito. Né? Exato. Tem uma coisa também importante. Temos uma enzima, S-adenosilmetionina, que permite a metilação, a transformação de uma substância em outra. Muitas pessoas nascem sem essa condição. É genético. Nascem sem o par de genes ou sem um deles. Então, não conseguem fazer a metilação. É necessário ter todo um outro processo, que não vem ao caso agora. Essas pessoas que têm essa dificuldade de metilação vão ter a dificuldade de formar a DMT endógena. Por isso que Govinda fala, algumas pessoas sentem, você fala, algumas pessoas alcançam, outras não, porque no cérebro vai ter a dificuldade, a pineal pega a serotonina,
transforma em melatonina, e essa melatonina pode ser metilada e se transformar na dimetiltriptamina. No lo sabía. Algumas pessoas não têm condições de metilar, precisam ser ajudadas. B12, B9, né? B6, tudo para ajudar lá a transformação de uma substância em outra. Essas pessoas vão ter mais dificuldades. Também, se estão tomando alguma medicação, vão ter depende da medicação, vão ter essa dificuldade também. Se as pessoas estão com queda do neurotransmissor, né? Com queda da serotonina, neuroquímica serotonina, se elas estão com queda, elas vão ter dificuldade de formar melatonina, dificuldade de formar dimetiltriptamina. Então, por eso el IMAO. Sim, sim. Por isso que cada caso é um caso. Cada cérebro é um cérebro. O que temos é dimetil, como o cloreto de metiltianina também aqui, que trouxe, é que abre a via de serotonina 1 e fecha a de serotonina 2. Por isso, melhora o humor, possibilita no hipocampo as lembranças positivas e diminui as lembranças negativas. Então, substâncias fazem essa transformação. Eu acredito que a dimetil, como outras substâncias, elas servem como portais para as pessoas que têm essa condição, que não têm dificuldade, que acontece naturalmente nos nossos sonhos. Nós atravessamos um portal. Num sono profundo, podemos fabricar dimetil, podemos fabricar DMT no estado de ondas deltas, um sono bem profundo. E então, acessarmos sonhos muito vívidos, muito vívidos. Mas se tivermos, em princípio, uma neuroquímica abundante e saudável em nosso cérebro. Isto sim. E pode abrir para sonhos, como pode abrir, sonhos podem ser também outras dimensões, como pode abrir para um portal para as outras dimensões. Esta substância e outras, como você investiga. Muito bom. Agora, nos contatados ou nos abduzidos, o lóbulo frontal, suponho, ser ativado pelos próprios seres, podem ativar o lóbulo frontal, seja propositalmente. Uma condição, doutora Ajuda pode aqui explicar melhor, mas eles ativam o lóbulo frontal. Por que o lóbulo frontal? Porque talvez a própria vibração deles, e não é substância, é a vibração deles, ou do contato telepático entre eles e o contatado ou abduzido. Eles ativam o córtex frontal. Imagino que eles devem ter um córtex frontal, pré-frontal, muito desenvolvido, com muitas habilidades maiores, talvez, que as nossas habilidades. Sim, é possível, possível. Então, quando eu fiz a pesquisa, Valéria, ainda não tinha quase nenhuma pesquisa sobre a função do frontal. Depois é que se aprofundou sobre isso. É verdade, doutora Gilda, é uma coisa mais na época, recente. É mais recente, não tinha quase nada. Nós não tínhamos ideia por que era o frontal que estava sendo ativado. A gente começou a entender isso posteriormente, como tudo, a função do frontal, o Pablo colocou muito bem. Todas as funções superiores que estão sendo ativadas ali. Agora, uma coisa, quando eu falo dessa memória separada, tem a ver com isso que a Valéria colocou, tem a ver com frequência. Se você chega realmente numa abdução verdadeira, Pablo, o campo se expande na sala onde está sendo feita a regressão.
Tanto que os primeiras pessoas que trabalharam com o John Mack tiveram burnout porque não tinha uma frequência adaptada à frequência que saía na abdução. Porque o campo se expande dentro do local que você está fazendo a regressão. Se você está vendo uma abdução verdadeira, não imaginária. Tá? Porque pode ser imaginária. Um detector de mentiras. Sim, também. Claro. A frequência, se nós temos, né, um contato em que célula fala com célula, habla com célula, né? Imagine os neurônios hablando com outros neurônios em outra mente, com muita força. Sim, acredito, suponho, uma força muito grande desses seres para os abducidos, suponho, né? É uma suposição, porque outra é também em algumas abduções que vimos, eles colocam chips pelas narinas e no córtex frontal. Para quê? Não coloca em temporal, não coloca no dedo do pé, não coloca exatamente na região mais rica, mais formosa de nosso cérebro. ¿Por qué? No sé. Inclusive, esto me lo puede decir Gilda, el DMT, o sea, el líquido encefalorraquídeo, es un protector del cerebro. Sí. Y el cerebro deja pasar muy pocas sustancias. Obviamente por lo delicado que es el cerebro. Sin embargo, la DMT entra directo al cerebro. Infelizmente, os metais pesados tóxicos también. Entonces, todo esto que hablamos, todo lo que estamos fanando, genera más dudas que respuestas. Sí. Pero é um campo muito importante para se aprofundar agora. Devemos aprofundar mais agora, porque temos mais recursos para realmente entender. É isso. Así que bueno, eso es un poco lo que vengo a plantear, ¿no? Con esto de la acción del DMT, que es una llave o un comunicador interespecie. Sim. Eu acho importante isso. Sim. Também uma ferramenta. É tão bom poder compartilhar com aqui, ó, nossos vizinhos, irmãos, aqui do lado. Exato. Argentina, né? É preciso unir esse continente, não? Que fica tão separado que também com a Felipa em Portugal, tão importante, né? Então, Pablo, obrigada. Gracias. Obrigado a ustedes. Chao. Hasta la próxima. Espero poder convidá-lo mais vezes. Tchau. Gilda. Tchau. Boa noite. Obrigado. Boa noite.